Olá pessoal, professor Luiz Miguel, quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um fato muito importante que vai acontecer durante toda esta semana, aqui a semana do dia 22 a 26 de julho de 2024, que é a Escola de Inverno. A Escola de Inverno é uma atividade promovida pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, juntamente com a Undime. Isso nasce há 3 anos atrás, essa será a terceira edição, este ano aí sendo fortalecida também com a parceria com o CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, né? Então a Undime, que representa todos os secretários municipais de educação do Brasil, 5.569, e agora também com os secretários estaduais, com as redes estaduais, fazendo com que a universidade possa dialogar com o chão da escola e o chão da escola possa também levar a sua realidade até a reflexão acadêmica. Esta é uma questão muito importante. Eu sempre acreditei que é muito importante, é fundamental que isso aconteça o tempo todo. Nós, no dia a dia, estamos gerando fatos que precisam ser pensados, que precisam ser refletidos, que precisam ser analisados e sistematizados. E muitas vezes por um olhar externo à escola, por este olhar da academia, por esse olhar que quem está lá na universidade, imerso em outras discussões, possam lançar a visão e, a partir daí, construir reflexões que muitas vezes, por nós estarmos ali embrenhados, nós não conseguimos fazer. E, por outro lado, nós precisamos o tempo todo chamar a atenção da academia para não se prender puramente nas questões teóricas já estruturadas, concebidas a partir de práticas de outros tempos, e refrescá-la com o mundo que se vive, com as crianças de agora, com a educação de agora, com os fatos de agora, para que a academia também possa refletir e, a partir desses fatos, pensar aquelas sistematizações que serão as teorias do futuro. E um grande objetivo da escola de inverno é poder trazer assuntos que são muito relevantes para a contemporaneidade, ou seja, para este momento da sociedade, para este momento da educação, e que ele possa ser discutido e dialogado. Isso daqui não se trata de aulas, se trata de um processo dialógico, se trata de alguém falando de um lado e alguém também falando de outro. E hoje as mídias eletrônicas, elas permitem, embora nada vá substituir o contato tete a tete, sentir a energia um do outro, né? Nós falamos por aqui, a toda essa interação, mas nada substitui o contato. Mas uma coisa é fato, não daria para estarmos com milhares de pessoas, muitas vezes a milhares de quilômetros uns dos outros, se não fôssemos por estes instrumentos. Eu acho que isso também ajuda a nos aproximarmos para que, quando presencialmente estivermos, a gente esteja ainda mais fortalecidos, né? Eu tenho vivido a experiência de circular o Brasil, de ir a muitos estados, a muitas cidades, e é muito gostoso quando a gente encontra uma pessoa e diz: olha, eu acompanhei aquela reunião online, eu acompanhei aquela live, eu tive naquela discussão, eu sugeri aquilo, que legal, né? Então, vamos aqui fazendo com que essa expansão não seja só voz de um lado para o outro. Então, não é só de quem fala, mas sim uma troca. De que jeito? Interagindo. Interagindo, entrando no chat, interagindo, mandando perguntas, trazendo situações, trazendo temáticas a serem debatidas, tá? Neste ciclo de atividades em 2024, no ciclo da escola de inverno, e é importante, mesmo que agora você já tenha passado esse período, você já esteja em final de 2024, 2025, 26, esse material está disponível e registrado nas mídias, nos arquivos de mídia da cátedra, está disponível, é material que pode ser acessado e utilizado de forma atemporal. Tá? São discussões muito importantes. Então, veja bem, nós teremos aqui o primeiro minicurso, ele será realizado então no dia 22/7, segunda-feira, das 19 às 21 horas, e ele tem como temática educação básica
e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós precisamos discutir os chamados ODS. Nós precisamos fazer com que a nossa ação na educação básica, no dia a dia, esteja norteando e norteada pelos ODS. Nós precisamos gerar e colaborar para que esta geração ela tenha o seu processo educacional conduzido com um olhar e vivenciado profundamente na relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Senão, nós não teremos mundo, simples assim, para se discutir um futuro. Nós não teremos um mundo equilibrado, um mundo saudável, um mundo que nos dê condição de ter saúde, de ter alegria, de ter vida plena. Este minicurso será ministrado pelo professor José Fernandes de Lima e será mediado pela professora Bernadette Gatti. Claro, com a participação via chat, via instrumentos de mediação de qualquer um de nós aqui que poderemos estar participando. Então, olha, das 19 às 21 horas. O minicurso 2, lembrando sempre, quem participa, né, ao participar tem o registro e poderá ser aí, né, certificado de participação, isso é importante. E esse processo, cada pessoa poderá construir o seu percurso naquilo que interessar, naquilo que fizer sentido para o que está se desenvolvendo, para o que está trabalhando no dia a dia, para os assuntos que mais interessarem, que sentir uma necessidade. O minicurso 2. O minicurso 2, ele acontecerá no dia 23/7, ou seja, na terça-feira, das 9 às 11 horas, ou seja, no período da manhã. Quem não pode à noite ou não tem interesse à noite, tem compromisso, também tem essa oportunidade. E olha que interessante, esse aqui é um assunto que tem trazido discussão aí plena. Inteligência artificial na educação básica. A docente será a professora Márcia Azevedo Coelho, com a mediação do professor Lino de Macedo, do professor Luiz Carlos Menezes e da professora Ana Paula Magalhães. Então, as questões de inteligência artificial, elas precisam ser discutidas, nós precisamos conhecer, nós precisamos compreender. Primeiro, para não morrermos de susto e de medo do que possa acontecer. Segundo, para não acharmos que tudo está resolvido a partir da inteligência artificial. E terceiro, para que possamos utilizar os elementos de inteligência artificial para o benefício do processo educacional. Afinal, ela está aqui, nós estamos fazendo uso dela já em vários momentos sem nem perceber. Então, a consciência é parte importante do processo educacional. Então, a inteligência artificial com consciência é fundamental. Então, terça-feira, dia 23 de julho, das 9 às 11 horas. Ainda na terça-feira, nós teremos o mini curso 3, que será no dia 23/7, das 19 às 21 horas. Este mini curso é Possibilidades para a Alfabetização nas Redes Públicas de Ensino. Ele traz como docente Patrícia Dias, professora Patrícia, e com a mediação do professor Lino de Macedo. Então, mais um momento importante para trazer uma temática que talvez seja a temática pedagógica mais discutida, mais relevante e estratégica nesse momento da educação brasileira, que é a alfabetização. As questões de alfabetização. Nós estamos aí com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que em cada um dos estados tem uma atividade de parceria entre União, estados e municípios. Ele recebe uma roupagem, ele respeita as opções do território. No caso do estado de São Paulo tem um nome, no caso do estado de Pernambuco tem outro nome, Ceará tem outro, Rio de Janeiro tem outro, assim por diante, tá bom? No entanto, as questões de alfabetização, nós precisamos resolver de uma vez por todas essa questão, porque nós não podemos já partir com um gargalo. Nós podemos ter isso já no início, na partida nós saímos perdendo tempo, perdendo potencial, gerando uma série de problemas. Então a alfabetização é seguramente, na minha opinião, o ponto de grande destaque e o esforço que nós precisamos fazer
neste momento, nessa grande oportunidade, inclusive colocada nesse esforço conjunto de União, Estados e municípios para sanar os problemas de alfabetização na idade adequada e esse problema que nós temos hoje, que é uma alfabetização tardia. No dia 24, das 9 às 11, nós teremos então o minicurso 4, que é intitulado Inovações necessárias para o planejamento dos testes das avaliações da educação básica. Nós temos aqui uma questão que é bastante complexa, que não é ensinado, ministrado, discutido em muitos cursos de formação inicial de professor, que se trata das questões de avaliação. Então, inovações necessárias para o planejamento dos testes das avaliações da educação básica. Uma discussão que as coordenações pedagógicas, que os professores precisam aprofundar cada vez mais e que os gestores, assim como eu, precisamos conhecer também com bastante profundidade para darmos as condições ideais para que o processo ocorra, se desenvolva e as nossas redes possam dar as respostas que a sociedade espera e que os nossos alunos merecem, tá? Será ministrado pelo professor José Francisco Soares, como ele mesmo gosta de ser chamado, professor Chico Soares, com a mediação do professor Nilson Machado. No dia 24 ainda, das 19 às 21 horas, teremos o minicurso 5, chamado Projeto Pedagógico da Escola e da Rede de Ensino. Qual o sentido? Então, nós teremos aqui essa discussão a respeito do projeto pedagógico. Tá? Para quê? Como? Por quê? O que é o projeto pedagógico? O projeto pedagógico é a identidade, é a alma da escola. Ele não é o regimento, ele está para além do regimento. Mas é uma questão complexa. A construção do projeto pedagógico, ele está para muito além que sentar e escrever um documento. Ele exige uma movimentação, ele exige um conjunto de ações. Tá? Ele será ministrado pela professora Pilar Lacerda e terá a mediação da professora Bernadette Gatti. No dia 25 de julho, das 9 às 12 horas, nós teremos o minicurso 6, com o título de Convivência no Espaço Escolar, Aspectos Socioemocionais. Cada vez mais, a questão do espaço escolar vem sendo objeto de constantes conflitos, de constantes tensões, local em que explode situações que muitas vezes têm sua origem no próprio lar, na própria casa, nas relações interpessoais que estão assim cada vez mais complexas, num mundo cada vez mais acelerado, intenso, e muitas vezes isso acaba explodindo na escola. As situações de isolamento porque vivem os jovens, as dificuldades cada vez maiores de se viver em sociedade, na coletividade, quando no ambiente escolar isso chega, isso acaba eclodindo, né? E a necessidade que tem também das relações interpessoais, que é o que vai fazer esse ser humano integral, que é que vai promover toda essa harmonia e também promover e fazer com que a gente saiba lidar com os conflitos necessários na vida, no dia a dia, no ambiente. Esse minicurso será, portanto, ministrado pela professora Marilene Proença de Souza e terá como mediadora a professora Maria Elisa Matozinho. O minicurso 7 acontecerá no dia 25/7 de julho, das 19 às 21 horas, e tem como temática linguagem, lógica, matemática e computação. O docente será o professor Nilson Machado, com mediação da professora Carmen Prado. Olha só, nós estamos tratando de uma série de questões que se entrelaçam e que estão para além daquilo que muitas vezes o senso comum considera. Quando nós falamos em linguagem, nós estamos falando de algo muito amplo, muito amplo. Tá? Não se trata só daquilo que se fala, daquilo que se escreve, mas um conjunto de representações, de expressões e de formas, né, de comunicar,
de expressar, de dialogar, de conversar, mas também de trazer representações, como, por exemplo, a própria linguagem matemática. É uma linguagem de representação extremamente preciosa se nós considerarmos, por exemplo, o aspecto científico. É uma maneira de representação. E nós precisamos aqui trazer um elemento importante quando nós falamos em computação. Mas o que isso tem a ver com a educação básica? Isso tem muito a ver. Nós temos uma questão muito importante que é o pensamento computacional. Nós não estamos falando ali na tela, na tão temida tela dos anos iniciais, que nós devemos evitar mesmo a alta exposição à tela das crianças da educação infantil. Temos que ter telas moderadamente na educação básica, mas o desenvolvimento do pensamento computacional, este precisa sim ser tratado de forma mais profunda, compreender do que se trata. Então, essa discussão será muito oportuna, essa inter-relação entre estes elementos. No dia 26, sexta-feira, no período da manhã, das 9 às 11, nós teremos o 8º minicurso, que terá como temática diversidade e diferença na educação básica, sendo ministrado pelo nosso querido André Lázaro, com a mediação de Francisco Cordão, do professor Cordão. Veja bem, quando nós falamos em diversidade e diferença, nós estamos falando do processo de inclusão na educação e, sobretudo, nós estamos falando daquilo que nos constitui como ser humano, naquilo que nos faz sermos maiores, que é compreender a diferença e entender que é a nossa diferença que nos faz seres tão especiais, que nos fazem seres únicos, que nos fazem seres de uma identidade, seres capazes de despertar no outro encantamento, amor, carinho, consideração, estima. Tá? E este processo de olhar a escola como um lugar para todos implica em olhar para a escola, sobretudo para a educação básica, como um locus, um ambiente pronto para receber todo mundo. E o interessante é que muitas vezes, para que isso aconteça, nós precisamos ter uma preparação para nós, para os adultos, porque as crianças têm um processo de aceitação e de integração que é muito bom. Quem é professor e está em sala que tem algum aluno de processo de inclusão, uma inclusão intensa, que tem alguma deficiência, sabe muito bem do que eu estou falando, de como os colegas atuam, tratam, e como menor são, maior é a interação, né, com muita tranquilidade, porque essa é a nossa normalidade. Ser normal é ser diferente. Muito estranho e anormal é as pessoas serem iguais. Até porque a hora que encontrarmos pessoas iguais, vamos assustar, porque alguma coisa está errada. E olha que eu posso dizer de carteirinha, porque eu tenho sobrinhos, 4 sobrinhos são gêmeos, 2 duplas de gêmeos, e são totalmente diferentes, não só fisicamente, né? Porque nós somos isso. Então, é importante trazer essa discussão da diversidade, das diferenças, o desafio da inclusão, e temos a coragem de apontar o dedo e mostrar quem está fora da escola, mostrar quem está recebendo escola com baixa qualidade. Temos a coragem de mostrar que as crianças pobres, pretas, estão renegadas aos espaços de menor condição de aprendizagem ainda, que nós precisamos ter políticas afirmativas sérias, que nós precisamos ter coragem de olhar para isso, disposição de transformar, e que nós precisamos, mais do que isso, ter orçamento também para tudo isso. Mas sem saber como fazer, nada poderá ser feito para avançar. Então, muito oportuna essa discussão com o professor André Lázaro e com o professor Francisco Cordão na sexta-feira pela manhã. E o 9º minicurso, fechando a semana, na sexta-feira, das 19 às 21, tem como temática Educação e Mudanças Climáticas, que terá como docente a professora Clélia Brandão
e com a mediação do professor Luiz Roberto Alves. Veja bem, fecharemos, né, a semana, fecharemos este ciclo da Escola de Inverno 2024 com uma temática muito importante, muito relevante e oportuna, que nesse instante nós acabamos de receber um grito de socorro da Terra e um chacoalhão, né? Nós acabamos de viver um momento extremo de crise climática no Rio Grande do Sul. Nós vivemos agora um momento de crise climática no Pantanal, de novo. Nós vivemos crises climáticas no Nordeste, com enchente em determinadas regiões de estados que padecem em períodos quase que simultâneos com secas em outras, dentro do mesmo estado da região Nordeste. Olha que coisa maluca, né? E assim sucessivamente. Nós temos, hoje, neste dia em que eu gravo esse vídeo, nós só temos 4 estados no Brasil que não está com umidade crítica, umidade de deserto, praticamente no Brasil inteiro. E nós estamos na estação do inverno, com um calor muito forte. Então, discutir a questão climática, as mudanças climáticas na perspectiva escolar é fundamental, até porque isso também é um assunto novo. Então, vejam bem, esse conjunto, né, de temáticas, são temáticas extremamente atuais, olhadas por um viés de uma discussão ampla, uma discussão crítica, crítica no sentido de provocar, de trazer diferentes pontos de vista, de colocar a situação com abertura para o debate, com abertura para a discussão. E é isso que nós queremos fazer na Escola de Inverno. Eu espero nesse vídeo poder ter destrinchado o que será a Escola de Inverno. Eu peço aí que quem acompanhou o vídeo inteiro, que compartilhe, que mande o link dele para algum colega, que mostre para algum colega, para que possa ter essa noção do todo da semana. Se hoje já não é mais segunda-feira, se já é terça, quarta, quinta, ou se já passou essa semana, compartilhe assim mesmo e diga, olha lá, veja aqui, porque os links estão lá na área da cátedra, né? Toda a área da cátedra que armazena toda a programação, né? O acervo de vídeos da Cátedra de Educação Básica da USP, nós temos essas informações, tá bom? Então foi muito bom estar com vocês, aqui sintetizando, resumindo. Eu quero agradecer imensamente a professora Bernadette Gatti e a todos os membros da Cátedra de Educação Básica da USP, a Cátedra professor Alfredo Bose, e a Universidade de São Paulo, que permite uma ação como essa, uma ação grandiosa como essa, e fazendo chegar a todos os gestores e professores do Brasil e fazendo isso ficar registrado para a gente poder acessar. Quero provocar também você que é coordenador pedagógico, que é diretor de escola, que é secretário municipal de educação, diga aos seus gestores, diga aos seus formadores para utilizar esse material. Assim, tenho certeza que teremos muitos momentos que poderão ser reproduzidos, né, os fragmentos, as partes, discussões dessa natureza reproduzidos em atividades formativas nas redes de cada um de nós. Um grande abraço e até o próximo bate-papo.